Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Jesus adorava a convivência na natureza. E certa manhã, caminhava pelas areias do mar da Galileia e observava aqueles pescadores que lançavam redes ao mar. E como Pedro tinha uma casa bem na orla, uma casinha simples, humilde, ela tinha uma abertura em cima, uma espécie de uma claraboia que chamam, porque eles podiam abri-la nos dias mais quentes para ventilar a casa, com uma escadinha pelo lado de fora. E Jesus então resolve fazer uma visita a Pedro e sua família. E Pedro exultava de alegria: nossa, um mestre veio na minha casa. Mas não demorou muito para as pessoas da redondeza perceberem que Jesus lá estava. E na busca da cura dos seus males, para lá então rumaram cegos, paralíticos, enfermos de todos os matizes, outros buscando uma palavra consoladora. Então foram todos para a casa de Pedro na busca de Jesus. E Jesus curava, aproveitava as oportunidades para trazer a boa nova, quando de repente, um alarido na rua, uma gritaria, um paralítico trazido numa maca, gritava do lado de fora: Senhor, por misericórdia, cura-me. Aqueles que o traziam tentaram entrar na casa, mas era tanta gente que estava na porta, que a passagem estava obstruída, e não tiveram a menor dúvida. Subiram pela escadinha lateral, entraram pelo teto e desceram a maca até o centro da sala. E Jesus apenas observava aquela movimentação, levanta-se, aproxima-se daquele enfermo, então trocam olhares. Um trazia o olhar de desespero, de aflição e de esperança. O outro de bondade, compaixão e amor. E Jesus chega próximo a esse enfermo, que pode ser qualquer um de nós, e diz: o que queres que eu faça? Eu quero ser curado, Senhor. Então acreditas que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, acredito. Então levanta-te e anda. Logo depois, uma senhora cega também pedia a Jesus a cura, e ele lança magnetismo curativo no nervo óptico daquela senhora e a cura. Mas vamos voltar ao caso primeiro deste paralítico. Quando Jesus chega para ele e diz: o que queres que eu faça? Ele diz: eu quero ser curado. Mas o que é querer ser curado? Será que ser curado, querer ser curado, é apenas ter o desejo de se curar? Na realidade, querer ser curado é nós empreendermos os esforços para nos libertarmos de tudo aquilo que gera enfermidade em nós. Esse é o verdadeiro querer ser curado. Libertarmos-nos das condições que nos impõem a enfermidade. Porque nós sabemos que grande parte das nossas doenças
tem origem no espírito, no pensamento desajustado, no sentimento doentio, no desejo perturbador, nas atitudes menos felizes. Então, quando nós caminhamos na contramão do Evangelho, o nosso espírito vai se enfermar. Enfermando o espírito, essas desarmonias alcançam o corpo físico, trazendo a enfermidade física. Então a dor vem de dentro para fora. A enfermidade vem de dentro para fora. Como a cura também virá de dentro para fora. Porque o corpo reflete, é o retrato perfeito do que está no nosso espírito. Então é importante nós termos esse entendimento, né? Quando nós queremos e desejamos a nossa cura de alguma situação, a importância de libertarmos-nos dos agentes que nos levam à enfermidade. E Jesus perguntou-lhe: acreditas que eu possa fazer isso? Ele falou: sim, acredito. A fé. A fé é um mecanismo importante para a nossa cura. E é tão importante que Jesus sempre exaltou a fé nas suas orientações que ele trazia. E ele a compara a um grão de mostarda, que é o menor grão da natureza, dizendo que se tivéssemos fé de o tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover as montanhas de dificuldade daqui para lá. Então Jesus não limita a nossa fé ao tamanho do nosso problema. Ele só nos pede que, se tivéssemos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, já seria o suficiente. Certa vez, um centurião romano, centurião era aquele que comandava 100 soldados. Ele tinha um servo na qual ele amava muito e estava extremamente enfermo. Usando a sua influência no império, sem dúvida, aquele servo jovem passou pelos maiores médicos do Império Romano. E nenhum deles conseguiu trazer um traço de melhora. E aquele jovem caminhava para a morte. E o centurião estava desesperado. Era uma autoridade também do Império Romano. E aí ele lembrou-se de Jesus. Ele tinha ouvido falar das curas que Jesus fazia. Tinha curado a tantas pessoas. E ele falou: com certeza também irá curar o meu servo. E resolveu ir procurá-lo. Deixou o orgulho de lado e foi procurar Jesus. Sabia que Jesus ia passar em determinado trecho da estradinha próxima, e lá se postou, esperando. E lá vinha caminhando Jesus e os seus discípulos. E aí, quando eles estavam próximos, este centurião se interpõe e humildemente chega até Jesus e fala: Senhor, eu venho aqui rogar o teu auxílio. Eu tenho um servo na qual eu amo muito e está enfermo, está quase à beira da morte. Nenhum médico pôde curá-lo. Mas eu tenho percebido as curas que tem feito, as palavras que tem falado, e eu tenho certeza que vai poder também curar o meu servo, e eu te peço este auxílio.
E aí o centurião ainda diz: eu tenho soldados a meu dispor. Quando eu quero mandar prender, eu não preciso ir prender. Eu mando os soldados irem prender. Quando eu quero soltar, eu mando os soldados irem soltar. E tu também tem anjos ao seu lado, que a uma ordem tua, eles possam também agir. Então, Senhor, eu não sou digno de que tu vás até minha casa para curar o meu servo. Mas a uma ordem tua, a estes teus anjos, eles poderão ir lá curá-lo. Porque o meu chefe é o imperador romano, mas o teu chefe é o governador de todo o universo. E Jesus ficou maravilhado com aquela colocação, e aproveitando o momento para sempre trazer lições aos apóstolos, falou: nunca vi fé tão grande em todo Israel. Vá para a tua casa e seja feito de acordo com a tua fé. Aquele centurião foi embora. Quando chega na sua casa, vê o seu servo brincando, recuperado, já trazendo a saúde. Tinha o caso da mulher que tinha uma hemorragia por mais de 10 anos e que não curava-se de forma nenhuma. E ela também lembrou-se de Jesus. As curas que Jesus fazia, eu também posso ser curada. E ela já estava assimilando aquelas orientações que Jesus vinha trazendo e já se propunha a uma transformação íntima. E foi ao encontro de Jesus. Mas chegando próximo, havia muita gente. E ela, movida naquela fé, ela corre, passa no meio das pessoas, e quando Jesus vem passando junto com os discípulos, arroja-se na sua túnica e recebe aquela carga magnética curativa, curando-a instantaneamente. E Jesus percebeu, ele pergunta a Pedro: alguém me tocou? Quem me tocou? Pedro falou: não sei, Senhor, há muita gente aqui em volta. Ela falou: fui eu, Senhor. Ele falou: minha filha, vai em paz. A tua fé te curou. Então nós vamos entendendo que se aquela mulher não tivesse nenhuma fé, ela poderia chegar até abraçar o Cristo, podia dar a mão, podia fazer o que bem entendesse, que ela não se curaria. Ele foi bem claro: a tua fé te curou. Porque aquela pessoa enferma, já com disposições de mudar-se interiormente, ela conectou-se com o psiquismo do Cristo. Qual é o psiquismo do Cristo? É o amor. É fazer com que nós tornemos-nos pessoas melhores. É educarmos-nos pelas suas orientações. E ela já estava empenhando-se nisso. Então foi essa sintonia com o psiquismo do Cristo que fortaleceu a sua fé e que a levou à cura. E Jesus, depois, para aquele enfermo, disse: então levanta-te e anda. Os teus pecados estão perdoados. Ele começa a fazer todo aquele esforço para colocar-se em pé e se coloca. Passado alguns momentos, ele sai saltitando pelas areias, transbordando a felicidade por ter recobrado os seus movimentos. Então, Jesus mostrava naquele momento
que estava disposto a curar aquele paralítico. Mas quando ele falou, levanta-te e anda, cabia a ele fazer o esforço para colocar-se em pé. Porque em todo o processo curativo, nós temos que ter a nossa participação. Como no caso de Jesus estava próximo ao tanque de água da cidade, e via como as pessoas lá buscavam água, e uma senhora cega, percebendo, sentindo que Jesus estava próximo, chegou-se em frente de Jesus e disse: Senhor, se tu queres, tu pode me curar. Ele falou: quero, seja curada, mas vai até o tanque de água, banha lá as suas vistas. Ela foi, banhou as vistas e recuperou a visão. Então Jesus mostrava todo o interesse em curar aquela mulher, mas competia somente a ela levantar, ir até o tanque, banhar as suas vistas. Então nós não podemos ficar esperando do alto a cura, as nossas necessidades, apenas de braços cruzados. Há uma necessidade da nossa ação, tanto que o Evangelho já diz: ajuda-te, e os céus te ajudarão. Batei, e a porta se abrirá. Mas é preciso bater. Pedis e obtereis, mas é preciso pedir com lucidez, com consciência, com ciência. Buscai e achareis. Poderemos achar soluções inúmeras às nossas necessidades, mas temos que buscar. Por isso que o Evangelho nos fala: ajuda-te e os céus te ajudarão. Ele não nos pede inércia, pede cooperação. Por isso que Dr. Bezerra de Menezes fala: não há cura para os nossos males, se não houver de nós mesmos a disposição de nos curarmos. Então qual é essa disposição, né? Querer ser curado de uma forma ativa, rompendo com os elos que nos levam à dor. A fé e uma ação positiva nossa, para que possamos adentrar o quadro meritório de sermos curados nessas nossas necessidades. E naquele dia Jesus curou muitas pessoas. E Pedro percebe já que no fim da tarde, Jesus estava até como que cansado. Aí ele chega, vão caminhar. As pessoas já tinham ido embora. A noite começava já a fazer as primeiras estrelas que estavam forrando o mar da Galileia. Muitas plantações de azeitonas, né, as oliveiras, que traziam um olor característico. E de tantas plantações aí por perto, fazia um cenário assim tão especial. E Jesus caminhava com Pedro pelas areias. Jesus estava de cabeça baixa, como que refletindo. E Pedro ao seu lado. E de repente Pedro percebe lágrimas nos olhos de Jesus. E pensou: o mestre deve estar contente, porque curou muitas pessoas. Mas não ousou perguntar àquela hora. Caminharam, chegou a um certo ponto, sentaram-se na areia. E Pedro percebe que Jesus fixa o olhar ao alto, como se buscando um determinado ponto no céu. Permanece algum tempo assim, como se estivesse numa conexão íntima com o Pai, numa prece silenciosa,
e percebe novamente lágrimas nos olhos de Jesus. Aí ele arriscou e falou: Senhor, por que choras? É de felicidade por tantas curas que fizeste? E Jesus lhe diz: Pedro, choro sim, choro por eles e também por ti, porque ainda não me compreenderam, porque eu não vim ao mundo curar o corpo físico, transitório e passageiro, mas eu vim ao mundo para curar o espírito imortal e eterno. Então Jesus veio até nós para curar das nossas graves enfermidades do espírito, a do orgulho, a do egoísmo, a da vaidade, a do ódio, das vinganças, da prepotência, da mentira, das corrupções, dos enganos e tantas condições negativas que trazemos. Ele veio curar o nosso espírito dessas circunstâncias, porque Jesus também sabia que mais cedo ou mais tarde essas circunstâncias iam enfermar o corpo físico. Porque quando o corpo físico se enferma, o espírito já estava há muito tempo doente. Então ele veio para curar o nosso espírito. Claro que ele curou também corpos físicos, porque o seu amor era tão grande por nós, o seu desejo de nos curar era tão grande, o magnetismo curativo que exalava era tão grande que acabava curando também o corpo físico. E Jesus sempre trazia alguma colocação quando curava. A tua fé te curou. Faça-se de acordo com a tua fé. Não voltes a pecar mais para que coisas piores não te sucedam. E aquele paralítico que tinha recebido a cura de Jesus, logo depois, passado um tempo, deixou-se levar pelas ilusões do mundo, pelos prazeres passageiros, começou a tomar atitudes, sentimentos que o começaram a levar a várias quedas morais e espirituais. Como consequência, voltou a enfermar o seu espírito. E não mudando o procedimento, voltou-lhe a enfermidade. Aquela senhora cega que estava na casa de Pedro, em vez de agradecer a Deus e a Jesus pela concessão da oportunidade de ter a vista restituída, o que ela foi fazer? Vingar-se das pessoas que dela se aproveitaram enquanto ela estava cega. Então começou a exercer vingança, começou a exercer violência, teve graves quedas morais. Conclusão: o seu espírito informou-se novamente, gerando de volta a mesma enfermidade física. Então nós vamos percebendo esta verdade de Jesus. O corpo adoece quando o espírito já está doente há muito tempo e nós não tomamos nenhuma providência quanto aos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e atitudes. São todas as pessoas que querem se curar? Que bom se assim fosse. Porque muitas aproveitam a enfermidade até como um escudo ante muitas atitudes suas. Porque a enfermidade, a dor sempre traz algo positivo. Sempre há um bem para o espírito. Porque a dor nos leva
a determinadas reflexões para mudarmos o nosso comportamento. E podemos até resumir numa pequena história que uma pessoa chega a um posto de combustível e pede para o frentista para abastecer o carro, óleo, tudo o que tinha que fazer, e percebe que ao lado da bomba, um cão deitado uivava de dor. E ele observou aquilo, mas foi até a loja de conveniência, comprou o que precisava comprar, e depois, quando voltou, o cão ainda continuava uivando de dor. E aquilo o indignou. E ele pergunta para o frentista: por que este cachorro aí está uivando tanto, em tanto sofrimento? O que está acontecendo com ele? E o frentista lhe disse: ora, é que ele está deitado em cima de um prego. Mas, então por que ele não se levanta? E o frentista lhe disse: por enquanto a dor está fazendo com que ele uive, mas ainda não foi suficiente para fazê-lo levantar-se. Então, às vezes, muitas situações a gente reclama, a gente se revolta, a gente esbraveja porque não temos determinada cura, ou isso ou aquilo, mas às vezes aquela dor nossa ainda não foi suficiente para nos levarmos a uma transformação. Quantas vezes pessoas por vezes nos procuram: eu quero levar o meu filho numa palestra, mas ele não quer ir de jeito nenhum, mas ele está sofrendo tanto. Eu quero levá-lo na casa espírita, mas ele coloca uma série de obstáculos. Eu quero encaixá-lo num tratamento, mas ele também recusa. Eu tento fazer tudo para que ele vá à casa espírita, mas ele não vai. E eu lamento, ela fala, porque ele está sofrendo muito. E aí a gente aproveita a lição e diz: não adianta forçar. Mas a dor dele não está doendo o suficiente. Porque a hora que a dor doer o suficiente, ele vai ser o primeiro a pedir para trazer para a casa espírita. Então a gente vai vendo quantas pessoas se aproximavam de Jesus naquela época, estampando no rosto uma aflição, um desespero, um sofrimento. Pessoas que sofriam profundamente, chegavam próximos a Jesus, e Jesus por vezes dizia: o que queres que eu faça? Ele sabe o que a pessoa queria. E muitos podem até achar que Jesus era até insensível perante aquela dor, dizendo: o que queres que eu faça? Mas Jesus queria dizer outra coisa. Porque quando aquelas pessoas se aproximavam de Jesus, trazendo um grande sofrimento, e quando ele falava: o que queres que eu faça? Ele apenas queria dizer: já doeu o suficiente para que você possa modificar? Já doeu o suficiente? Então nós temos tido inúmeras reencarnações. E o que acontece? Durante várias encarnações, temos tropeçado nos mesmos buracos. Temos caído e falido nos velhos hábitos. E com as mesmas pessoas.
temos trazido condições espirituais que nos impedem um progresso espiritual maior. Então isso se transforma numa espécie de um desejo central nosso, que traz todos os nossos equívocos, e esse nosso desejo central muitas vezes é o que nos tem derrubado. Estamos falindo nas mesmas coisas, nos mesmos erros. Mas Jesus tem uma proposta nova para cada um de nós. Porque Jesus quer nos curar. Agora, nós temos recebido os convites de Jesus de há muito, mas temos preterido, temos priorizado as coisas que nos encantam os olhos, as facilidades. Então Jesus tem nos convocado por uma situação mais feliz, mas nós estamos deixando de lado tudo isso. E se nós estamos aqui hoje, ninguém está por acaso aqui. É que o nosso espírito já anseia por renovação. O nosso espírito já almeja algo melhor. O convite que Jesus fez há muito tempo lá atrás para cada um de nós, parece que começa a encontrar eco agora na nossa consciência. E Ele quer nos curar. E qual é o convite de Jesus para cada um de nós agora? Entremos no nosso aposento interior. Descanse. Acalme. Serena o teu coração. Começa a refletir quais são os seus pensamentos recorrentes. Quais são os sentimentos que você vem trazendo? Quais têm sido os seus desejos? Qual tem sido o seu comportamento? Você sabe quais são. Você sabe aquilo que está te impedindo uma construção espiritual maior. Você sabe. Mas Ele quer que você reflita com uma sinceridade com relação a isso. Porque Jesus quer te curar. Jesus quer colocar a mão no teu coração e te curar agora. Porque estou falando por todos nós, porque eu não estou falando para espíritos encarnados, eu estou falando para o espírito imortal e eterno. Precisamos renovar as nossas promessas que fizemos antes de reencarnar. E Jesus quer nos curar. E você pode pensar, será que vai doer? Eu te garanto. Eu te garanto com toda certeza, vai doer muito. Vai doer muito. E você vai até querer brigar com Jesus. Mas a chave está em nossas mãos. E a nossa chama-se Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Porque o reino de Deus há de se instalar em nós. Ou agora, como Jesus nos chama, ou quem sabe, nos próximos milênios. Jesus foi o Espírito mais luminoso que Deus nos enviou. E quando Ele recebe esse convite de Deus, Ele abandona provisoriamente
o convívio dos anjos da esfera de ação que ele habitava, para ficar com a população simples e humilde da Galileia. Abandona todas as regiões luminosas que habitava, as belezas da Via Láctea, para conviver próximo ao lago, piscoso, nas noites rubras. Governador celeste, governador planetário, chega até nós e traz a primeira lição de humildade, reencarnando numa manjedoura. É luz de primeira grandeza, mas embosca-se na carne. Atrai toda a malta de sofredores junto ao seu coração, que não conseguiram identificá-lo. As suas boas novas eram realizadas entre as primaveras e os verões, entre os lagos e as aldeias, no coração da natureza. Tomou de um simples grão de mostarda para nos trazer a lição da fé. Certa vez, com fome, pediu figos a uma figueira que fora de época não lhe pôde dar figos. Deixou-nos como medicamento precioso para a nossa saúde espiritual e felicidade, o amar a Deus e ao nosso próximo. A misericórdia e o perdão, a bondade e a caridade, a compaixão e a tolerância. E levado pela ignorância humana ao sofrimento da cruz. Quando nós olhamos a cruz pela frente, nós vemos o quê? Derrota, violência, abandono da família, abandono dos amigos, truculência. Mas quando olhamos a cruz pelo outro ângulo, pelo lado de trás da cruz, nós vamos perceber o quê? Vitória da vida sobre a morte. Vitória de Jesus sobre o mundo. Porque acreditavam que matando Jesus, iriam matar aquele cristianismo que estava crescendo. Mas Jesus venceu o mundo, porque a doutrina espírita está propagando-se cada vez mais, e procura em cada coração nosso um espaço para que ela possa se fixar. E Jesus, em corpo espiritual, elege um dia ensolarado e aparece para uma ex-obsediada, mostrando a continuidade da vida sobre a morte, dizendo para ela que o reino de Deus está dentro de nós e que estaria conosco até a consumação dos tempos. E ela, num impulso, tentou aproximar e tocar-se Jesus e falou: não me toque ainda. Eu vou agora para o meu Pai, mas lá irei, porque lá estarei preparando-vos a todos um lugar, onde eu estarei os aguardando. Então, esse amor de Jesus, por tudo que Ele nos trouxe, a história de Jesus é a história mais bela
que já foi contada. Amá-lo é vivê-lo. Vivê-lo é plasmá-lo no nosso coração. Jesus foi a mensagem da mansidão, da humildade, do amor, da caridade para com todos nós. E preocupado ante a sua partida à vida espiritual, para que nós não ficássemos sem as suas orientações, ele diz que rogaria ao Pai para enviar o Consolador prometido, que viria a relembrar tudo aquilo que ele disse, que viria a esclarecer aquilo que não tivemos oportunidade de compreender, e tantas outras coisas que não houve tempo de trazer. E isto se materializa, esta promessa de Jesus, fruto do grande amor para conosco, se materializa com Allan Kardec, na codificação do livro dos Espíritos, do Evangelho, da Gênese, enfim, a codificação da doutrina espírita. Então a doutrina espírita é Jesus novamente no nosso meio. Não mais num corpo físico, mas num corpo doutrinário. A doutrina, o Evangelho é Jesus pedindo espaço no nosso coração para que possa nos curar, para que a gente liberte-se deste círculo de reencarnações, por vezes difíceis, para que possamos dar um passo a mais e progredir. Então esta é a mensagem para hoje, esta é a mensagem do Evangelho, deste grande médico, do sublime médico das almas, que das esferas de ação que ele habita, jamais nos deixa ao desamparo. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado, e que esse amor incondicional do Cristo nos abençoe a todos. Muito obrigado.